Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Mediunidade Ayahuasca e hoje vamos dar continuidade à série Orixás, onde eu trago os orixás sagrados da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africana para a nossa abordagem aqui dentro do Santo Daime da Ayahuasca. E o orixá de hoje é Logum Edé no Daime e na Ayahuasca. Logum Edé, que é um desses orixás que ficaram restritos ao candomblé, né? Peço licença aqui à religião de candomblé para estar falando do orixá sagrado, de um orixá muito especial. São poucos os terreiros de Umbanda que cantam em louvor a Logum Edé. É um orixá que ficou mais ali resguardado pelo candomblé. Mitologicamente, Logum Edé é filho de Oxum e Oxóssi, dois orixás, inclusive, que eu tenho vídeos aqui sobre eles. Oxum, sendo a deusa das águas doces, dos lagos, rios e cachoeiras. Oxóssi, sendo o orixá das matas, das florestas. Então, do encontro da mata com a água doce, surgiu esse orixá, que é Logum Edé. Reparem que a gente tem um orixá que é filho de outros dois, ou seja, você já vai enxergar ele como um orixá mais novo, né? E que vem e que está na margem, no limite de um reduto e outro da natureza. Qual seria esse reduto que fica entre a água doce, um rio e a floresta? É margem, né? A margem. Sabe aquelas matas ciliares, as matas que ficam ao entorno de rios e lagos? É ali o reduto de Logum Edé. Pega a água doce, pega a floresta, mas está entre uma coisa e outra. E essa abordagem de estar entre uma coisa e outra vai perpassar toda a energia desse orixá. É um orixá que ele está constantemente entre uma coisa e outra. Logum Edé, a gente tem os orixás todos, em sua maioria, na maturidade, né? Na idade adulta. Oxum, Nhançã, Iemanjá, Oxóssi, Ogum, todos orixás adultos, né? A gente tem um ciclo de orixás que tem uma idade mais madura, né? Que traz a sabedoria através da maturidade, né? Da velhice, né? A gente tem ali Nanamburuquê, Oxalá, na sua porção de Oxalufã, Obaluaê, orixás mais velhos, né? E a gente tem o orixá criança, Ibeji, os gêmeos, né? Qual é o orixá que pegaria a passagem da infância para a idade adulta? A dita adolescência. Qual é o orixá específico dessa? Não seria Logum Edé, sendo filho de orixás mais velhos, que não é figurado ainda mais como criança, porque criança tem Ibeji. Então, esse orixá da margem, né, que faz pontes, que está entre espaços na natureza, ele continua entre espaços na temporalidade, né? E esse estar entre espaços, ele continua além, né? É muito comum nos terreiros de candomblé e nas casas de umbanda, principalmente aqui no Rio de Janeiro, se falar que quem é filho de Logum Edé é gay. Quem é filho de Logum Edé é homossexual, porque Logum Edé é homossexual. Eu ouvi muito isso, assim. E aí é óbvio que, sendo a sexualidade algo imanente ao ser humano, seja na idade contemporânea atual, seja na ancestralidade africana, vão ter mitos e lendas, vão ter orixás ligados a esse processo sexual, né? Eu já falei de Oxumaré, que também tem uma carga dentro da sexualidade humana, também tem a sua participação ali, e Logum Edé também, assim. Oxumaré e Logum Edé, eles sempre foram vistos como aqueles orixás que transcenderam o gênero, né? Oxumaré, no próprio escopo do mito de Oxumaré, a gente pode fazer uma ligação dele com um hermafrodita, né? Com o hermafrodito lá da mitologia greco-romana. Já Logum Edé, enquanto Oxumaré transcende, né, é uma coisa que pode ser outra, em Logum Edé a gente tem, ele é o que ele é, né? Ele nasceu homem, nasceu Logum Edé, mas ele pode querer experimentar outra coisa. Como adolescente, como jovem, que está aberto a experiências, ele pode querer transcender isso. Então, essa margem de Logum Edé, essa coisa de estar entre espaços,
ele vai muito além do que somente na natureza. Ele não veio filho de dois mitos, né, Oxum e Oxóssi, ele não veio filho de dois orixás muito conhecidos e muito ricos em sua propriedade mitológica e lendária à toa. Ele veio com a energia dos dois, e essa energia dos dois vai ser colocada na hora, no momento em que ele baixa nas sessões. Assim. Interessante, eu era fardado de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, estava tendo um trabalho de banca aberta, de mediunidade aberta, e aí um rapaz que não era fardado, ele era um visitante, ele ia frequentemente à igreja, mas ele não era fardado, ele recebeu um ser e levaram esse ser para... nas igrejas de Santo Daime tem os chamados quartos de cura, né? Quando a coisa tá meio esquisita, leva-se a pessoa para o quarto de cura. E aí levaram ele para o quarto de cura. Eu, muito curioso, fui atrás para saber o que estava acontecendo. Tipo, a história não tinha nada a ver comigo, mas eu fui lá ver o que estava acontecendo. E não estavam, a fiscalização do local não estava conseguindo entender que ser era aquele que tinha baixado naquele rapaz. Assim, o rapaz ele não conseguia falar, sabe? E o ser, a todo momento, queria ir para a parte das mulheres. Assim, a igreja de Santo Daime ela é muito bem dividida, né? Porção masculina e porção feminina. Assim. O ser queria ir para o lado das mulheres, assim, ele não queria ficar dançando para dos homens. Assim. E aí, enfim, o ser foi embora e o rapaz falou. Aí a gente, no final do trabalho, foi conversar com ele. Ele falou que ele era iniciado do candomblé, era raspado do candomblé, estava conhecendo a doutrina do Santo Daime e tinha sido a primeira vez que o orixá dele tinha baixado. Assim. É um rapaz que, no candomblé, geralmente nos candomblés mais tradicionais, você não recebe mais nada, né? Você recebe o seu orixá. Né? Então era um rapaz que ele não recebia nada além do orixá dele, assim. E ele era filho de Logum Edé. E o Logum Edé ele foi dançado do lado das mulheres, por algum motivo que nem ele sabia o porquê disso, assim. E aí, um belo dia, ele levou o pai de santo dele, pai de santo de candomblé, um senhor já, chegou lá na igreja, eu lembro disso, teve toda uma deferência pro cara. O cara foi tomar o daime, sentou no lugar dele, o cara recebeu tudo e mais um pouco, assim. E aí, no final do trabalho, ele chamou o rapaz dele e falou: entendi por que seu Logum Edé ia pro lado das mulheres, assim, porque o seu Logum Edé ele se considera a filha de Oxum. O pai isso não são palavras minhas, tá? Isso foi o pai de santo do candomblé falando pro filho dele. E aí eu vi aquilo e falei: nossa, que coisa interessante, né? O próprio orixá se considera filha. Foi uma informação que guardei, assim. E essa talvez tenha sido a única vez, até então, que eu vi Logum Edé se manifestar. Eu não tinha visto até então. Né? Dentro do Santo Daime, né? Em terreiros eu já tinha visto. E aqui na terra de Obaloaê, nas sessões que dirijo, eu resolvi começar a cantar para o Logum Edé. Fui buscar hino, fui buscar pontos de Logum Edé. E, gente, existe a manifestação de Logum Edé dentro do Daime da Ayahuasca. É bem forte, é bem característico, sabe? E é algo, né, você percebe no médium, que é algo que fica entre Oxum e Oxóssi. Ele faz o arco e flecha, mas ele vem com espelho também. É muito interessante as nuances de mudança. E todos os médiuns que eu percebo que são polos, né, que são receptáculos da energia de Logum Edé, são médiuns que estão nesse trâmite também da vida, assim, que estão na margem, que estão à margem de alguma coisa, que estão sempre no limite de algo, assim. Estão aqui, mas também estão ali, né? É um orixá interessante para estudo mediúnico, assim, interessante para você se debruçar sobre ele nas sessões de Daime da Ayahuasca, sabe? Essa energia é uma energia rica, profusa e vibrante, bonita. Loci, Logum Edé. Se você está gostando da série Orixás do canal Mediunidade Ayahuasca, eu recomendo que você curta aqui nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, faça um comentário. Você já viu o Logum Edé? Conhece esse orixá? Já viu ele baixar nas sessões xamânicas e de Daime? E siga-nos nas nossas redes sociais. Arrou!